As manifestações que acontecerão agora, no próximo domingo, são muito importantes. Os organizadores da manifestação apostam em mais de 1 milhão de pessoas, né, nessas manifestações. Inicialmente, a aposta é que a manifestação sobre o impeachment do Lula. E aí, por determinação até do próprio Bolsonaro, o discurso sobre impeachment diminuiu, né, ou até esvaziou. Agora, a manifestação é sobre anistia e o Lula está muito preocupado acerca disso. A gente vai falar, além da pauta da manifestação, vários outros pontos aqui nesse editorial. Então não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Isso ajuda e ajuda bastante aqui o nosso canal a alcançar mais pessoas, para que elas saibam, não é? Enfim, tudo que está acontecendo na política brasileira e na geopolítica aí mundial, tá bom? Vamos começar entendendo o que está rolando? Olha só. Matéria da Revista Oeste, eu sempre cito a fonte para vocês. O governo Lula teme manifestação por anistia que vai acontecer no próximo domingo. Os organizadores da manifestação, eles apostam, né, que vai ter mais de 1 milhão de pessoas lá em Copacabana. Ou seja, eles apostam que terá muita gente, né? Serão manifestações recordes. Integrantes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por outro lado, temem que a manifestação em favor da liberdade dos presos do 8 de janeiro ganhe destaque na mídia internacional. E isso vai pegar muito ruim para o Lula, ou seja, o povo com grandes manifestações contra o governo do Lula. No momento, a mídia internacional já está começando a inclusive, fazer ataques ao Lula. A Bloomberg acabou de fazer uma matéria detonando o Lula. E, sabe, terá, com toda certeza, manifestações de Elon Musk, talvez até o próprio Donald Trump pode fazer algum comentário sobre isso, e é inegável, né, que vai ter repercussão grande, né, na mídia internacional. A Revista Oeste fez uma análise sobre as manifestações que vale a pena a gente ouvir aqui, eu estou colocando para você nesse momento. Aí, Silvio, mais uma manifestação convocada para o próximo domingo, dia 16, e vale lembrar que a Revista Oeste vai fazer a cobertura na manhã do próximo domingo. Essa manifestação é importantíssima, Paula, porque a anistia é uma pauta para ontem. É uma pauta que tem vários significados. O primeiro deles é possível afirmar que seria um recado direto à sociedade de que a fé na lei, a fé nas cortes, nos tribunais brasileiros, ela pode ser resgatada, a fé na Constituição, a fé nos direitos. Essa é a principal linha, olhando pelo aspecto jurídico. São pessoas que estão presas há muito tempo sem o benefício da reanálise dos seus casos por um tribunal independente, coisa que bandido tem. No Brasil, bandido tem direito, quando condenado numa primeira instância, ao duplo grau de jurisdição obrigatória. Também um lado importante, que é o lado humano. Esse eu não sei se o Supremo Tribunal Federal consegue enxergar, mas já passou da hora de devolver essas mães, esses pais, avós, cuidadores para as suas casas. Eles estão longe demais dos seus filhos e temos casos emblemáticos que se tornaram conhecidos, mas sempre que a gente cita a gente precisa imaginar que são centenas de pessoas, algumas inclusive presas sem condenação, ou seja, elas estão presas de forma ilegal, são presos políticos. Também a anistia serviria para calar esse grito que a esquerda, inclusive no carnaval, nós acompanhamos artistas com gritos de sem anistia, outra barbaridade, porque são pessoas que já foram perdoadas ou que gerações anteriores que militaram pela mesma esquerda, pela mesma corrente ideológica deles, foram perdoados. A Lei 6683 de 1979, que concedeu anistia ampla, geral e irrestrita, inclusive retroagindo lá para a década de 60, e naquela época, sim, eram sequestradores, eram terroristas, eram pessoas que andavam armadas, perigosas. Agora não. Agora a única arma encontrada foi um batom, talvez uma bíblia, e pessoas que nem de longe cometeram crimes de vandalismo, simplesmente estavam naquela tarde do 8 de janeiro ou algumas acampadas em quartéis e entraram numa enrascada. A anistia vai para além da política, apesar de ter o espírito pacificador da política, de cicatriz, mas a anistia vai
principalmente para que essas pessoas consigam voltar para as suas casas e ter um tratamento que, no Brasil, bandidos perigosos têm mais benefícios do que elas. Vamos lá, e a gente precisa entender alguns pontos. Vamos lembrar que nós, brasileiros, vamos lembrar muito bem do sem anistia, tá? E vamos lembrar também muito bem que os crimes que a esquerda costuma cometer são diferentes desses crimes que as pessoas estão sendo acusadas aí de cometer. Eles não vão para manifestações com bíblias na mão, não. Geralmente é coquetel Molotov. Eles não vão atuar de maneira ordeira, não. A gente tá vendo isso acontecer lá com a Tesla, lá, né? Estão invadindo as lojas do Elon Musk, da Tesla, atirando nos carros, colocando fogo com coquetel Molotov. Aqui no Brasil não é diferente, não. Você acha que a gente já esqueceu do Boulos lá invadindo a Fiesp? Você acha que a gente esqueceu do que o MST faz nas fazendas e fez lá em 2017? Não, ninguém esqueceu, não. Todo mundo sabe, né, como tudo isso funcionou. E aí, pode ter certeza, eu garanto para vocês que se precisar puxar um couro lá na frente de sem anistia para quem faz isso, pode ter certeza, conte comigo. Não é assim que vocês gostam de agir? A esquerda vai entender ainda que um dia, mais cedo ou mais tarde, o chicote vai mudar de mão. Então, ou se busca pelo Estado Democrático de Direito agora, legislação aplicando a todos pelo princípio da igualdade agora, ou depois também, a hora que o chicote vira de mão, aí vocês vêm gritar, né, falando que é ditadura, né? Ditadura, a gente já está vendo muito bem. Teve lá atrás, ninguém é hipócrita, mas hoje ninguém também pode ser cego e não perceber o que está acontecendo. O Paulo Gonet agora, ele vai receber a oposição para discutir sobre o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Lembrando a vocês que essa discussão de tirar um passaporte de um deputado federal já mostra, né, de forma insana e absurda no que o nosso Brasil se tornou. Mas o Paulo Gonet, ele disse que vai receber as lideranças, né? Hoje já recebeu as lideranças para discutir o pedido de apreensão do passaporte. O Paulo Gonet é até interessante, porque geralmente ele não descumpre os prazos que são enviados e ordenados pelo ministro Alexandre de Moraes para ele. Nesse aqui, ele não decidiu. Ele preferiu ouvir a oposição antes. O Hugo Mota já bateu o pé e falou que o Eduardo Bolsonaro terá comissão e não tem essa de falar que vai gerar uma crise. Não tem nada disso, que o Hugo Mota não vai interferir na decisão dos partidos. Sei não, pode ser que o Hugo Mota tenha um posicionamento diferente. Até agora, tá lá, né? Ninguém, tá lá. Igual o Lira mesmo, tá lá, né? Ninguém sabe o que come, onde investem, para que o servem, né? Tá lá. Vamos esperar ver, né, aí as cenas dos próximos capítulos para ver a atuação dele. Mas pelo menos as falas dele já são mais favoráveis do que as falas do Arthur Lira, né? E aí vem o Conexão Política, como eu disse, né? O Bloomberg, que é uma plataforma internacional, já tá detonando o Lula. O Lula já tá muito mal visto no exterior. Lula perde a conexão com a classe trabalhadora e seu governo é ultrapassado, diz artigo da Bloomberg. Um artigo publicado na terça-feira pela Bloomberg avalia que Lula enfrenta o pior momento de sua popularidade em seus 3 mandatos como presidente. Nessa visão aqui, né, a gente sabe que esse terceiro mandato do Lula é uma aberração. Vindo, né, Lula, do histórico que ele teve, né, que ninguém aqui esqueceu da Lava Jato, esse terceiro mandato por si só já é uma aberração. Olha só o que o Ivan Kleber falou sobre isso aqui. Lula está perdendo o contato com a classe trabalhadora do Brasil. É o título de um artigo de opinião publicado pelo portal Bloomberg, que diz ainda o seguinte, abre aspas, o presidente brasileiro está se tornando mais impopular, um sinal de insatisfação com seu estilo de governo ultrapassado, fecha aspas. Este é o segundo artigo de uma mídia internacional que traz duras críticas ao governo Lula só no mês de março. Lembrando que no começo do mês foi a vez do jornal Die Welt fazer um artigo criticando o governo Lula. Este artigo da Bloomberg já está disponível aqui mesmo no meu perfil nos stories do Instagram, caso os senhores queiram ler. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é quarta-feira, dia 12 de março de 2025. Muito obrigado pelo carinho da audiência e a todos que contribuem com o meu trabalho.
créditos ao Ivan Kleber aí, né? Mas realmente é isso que está acontecendo. E não é só ali, né? Até a Globo News já está reconhecendo, né, a pré-historicidade, né, do governo Lula. Olha só, o Roberto Dávila também, né, ele é cientista político, ele falou sobre o Lula é um homem de ontem. Tem sorte que os adversários ainda estão patinando, né, da Idade Média, segundo ele disse. Mas uma coisa é fato, né? Um cara como o Lula, ele se destrói sozinho, né? Eu brincava muito com vocês que o melhor cabo eleitoral da direita é a esquerda no poder, isso é fato. A popularidade dele está definhando. O problema é que, às vezes, não precisa de eleição, né, para a esquerda se manter no poder. Senhor Maduro que o diga. É necessário dizer, e eu não digo isso com nenhum prazer, que, a despeito dos méritos que o presidente Lula tem, o presidente Lula é um homem de ontem, né? É um homem que está olhando para o mundo, né, passado. Por exemplo, quando ele fala em economia, ele ainda fala em indústria da construção naval, né? Ele ainda fala da indústria automobilística. A sorte do presidente Lula é que os seus adversários são homens da Idade Média, né? Ainda buscando bruxas que eles vão chamar de comunistas. É necessário. E é nesse contexto que a gente tende a perceber que a popularidade do Lula não tem tendência a subir. Pelo contrário, a tendência é despencar. Um dos pontos, né, que pesa muito para um governo populista como o Lula, ou para qualquer governo, né, não necessariamente para o Lula, nenhum cidadão quer ver a inflação. A inflação é o pior dos males que pode acontecer para um cidadão, é o pior dos impostos, né? É a pior situação que pode acontecer. E aí, tem vários economistas, inclusive, dizem que a inflação não é o aumento do preço. Quem dá aumento de preço é o empresário que resolve lucrar mais. A inflação é expansão monetária. Ela só acontece porque o governo está imprimindo mais dinheiro e está gerando mais gastos, desvalorizando a sua moeda. Isto é a inflação. Ou seja, aumento de preço é inflação? Não, aumento de preço é quando o empresário quer lucrar mais. A inflação é a desvalorização da moeda. Isso sim é a inflação. Porque a gente está lastreado e está se baseando em mercados internacionais. O mundo hoje é globalizado. Vê, por exemplo, isso aqui que vai pegar pesado em cima do Lula. Preços sobem 1,31% em fevereiro. É o maior patamar para o mês em 22 anos. Este é o retrato do Brasil de 2025, tá? Se você acha que o Lula vai conseguir reverter isso, cara, é dificílimo. Todos os analistas de mercado vão no sentido contrário. Lula não vai conseguir reverter de forma alguma o cenário econômico que ele embebedou o Brasil, né? Que ele embrenhou o Brasil. Ele não vai conseguir reverter isso aqui, mas nem pagando, tá? Não vai conseguir mesmo. E isso aí vai ter impactos nefastos, né? Inclusive na gestão do petista. Isso aí é inevitável, tá? Inevitável que ele reconheça, né? Que ele sofra impactos pesados em cima, né, da sua má gestão, né? Vamos lembrar que o Bolsonaro passou por uma era de turbulência, né? Passou por inflação, inclusive depois chegando até a deflação, mas estávamos durante uma pandemia com a primeira vez que a Europa viu uma guerra desde que acabou a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, algo assim insano. Lula não, está numa situação de normalidade institucional. O nome disso é incompetência mesmo. E aí ele fica caçando briga, né? Assim, teve um momento, eu sei que vocês não gostam de ouvir ele, mas assim, eu achei que o Lula ia bater no Zema aqui, porque o Zema falou poucas e boas pro Lula, que esse negócio de ter 40 ministérios, que é um absurdo, aí foi atacar o Bolsonaro na frente do Zema, tipo assim, eu achei que ele ia avançar no pescoço do Zema. Ó, Lula desafia Zema em nova troca de farpas, quanto o Bolsonaro investiu em Minas Gerais. Vai, tenha um pouquinho de esforço para ouvir. Eu tenho muito orgulho, porque eu posso olhar na cara do governador Zema, como eu poderia olhar na cara de qualquer governador de qualquer estado do país e dizer para eles: nunca antes na história do Brasil teve um presidente da República que fizesse a quantidade de investimento que nós estamos fazendo em Minas Gerais, no primeiro e no segundo mandato.
Pode perguntar para o Aécio Neves, que foi governador 8 anos. Ô Zema, não dava pra ter levantado um dedinho assim, só feito assim, ó. É mentira dele. Pois é, né? Mas assim, enfim, a gente sabe que o ódio que o Lula tem em relação a todos os governadores de direita é inegável, né? Com exceção do Tarcísio, que rasgou alguns elogios, né? O Tarcísio é o melhor dos governadores de direita para o Lula. Isso aí todo mundo percebeu, né? Mas assim, enfim, até a base, né? Aquela base trabalhadora já está descontente com o governo Lula. Dá uma olhada aqui. Os enfermeiros se revoltam com o Lula e vão a Brasília pedir aumento e elogiam o Bolsonaro, né? Então, cara, não tem mais o discurso, né? Com o mais pobre, não tem mais o discurso com as pessoas mais humildes. Acompanhe. Fala pessoal, estamos direto da esplanada dos ministérios, hoje dia 12 de março de 2025. E a enfermagem volta para a rua para lutar por valorização, correto? Piso salarial, redução da carga horária, exaustiva. Cada mulher que entra em licença maternidade terá sim o seu piso. E aí o governo atual não está respeitando. Pessoal, tá ruim o áudio mesmo, tá? Eu até tirei o eco aqui para vocês entenderem. Ela falou, não, nós fomos beneficiados no governo Bolsonaro e o governo Lula não tá respeitando. Os nossos direitos. Projeto de lei. Bolsonaro vamos juntos apresentar o outro projeto. Deixou tudo certo para vocês. E até agora estão colocando gratificações dizendo que é piso salarial. Depois a deputada Jandira fala. Jorge Leandro fala. Nosso deputado. Agora sabe o que é que eu acho, pessoal? Ali em cima tem deputado de esquerda. Foi daqui que nós saímos. Arroiado. Mentira. E por que essa galera tá ali diz defender essa bandeira? Mas nós temos guerreiros nessa luta, graças a Deus. E fica arrastando esse pessoal 3 anos do governo Lula, podendo pressionar para esse pessoal ser pago, piso salarial, tudo certinho. Foi uma enfermeira, não foi que falou ali? Foi enfermeira. Ela falou que faltou R$1 do governo Bolsonaro. A vida toda. Ela se falar, tem autoridade para falar. Nós somos influenciadores. Repassando a informação verdadeira. Para vocês verem, né? Ou seja, até aquela classe que foi a base, né, do governo Lula, né, tá desgostosa, tá descontente. Olha só isso aqui. Governo quer ampliar crédito consignado para acelerar o PIB. O que se sabe da medida? Que vai ferrar com o Brasil. Olha, nenhuma medida de expansão do crédito através do empréstimo demonstra a realidade. Não se aumenta PIB real endividando o cidadão. Cara, fizeram uma sacanagem com os aposentados, aumentando crédito consignado, agora estão fazendo com o trabalhador, enfiando empréstimo em quem já está sufocado. Ah, pelo amor de Deus, não tem como um país desse dar certo com isso, não. Vocês só podem estar de brincadeira. Agora estão colocando mais uma medida, né? Vão editar uma medida provisória essa semana para ampliar a oferta de crédito consignado. Crédito consignado, para quem não sabe aí, é aquele que eles descontam direto na sua folha, tá? Ou seja, não tem como você não pagar, né? Ou seja, você é trabalhador, eles vão descontar da sua folha. E se você não pagar, vão descontar seu FGTS. E se não pagar, vão descontar até a sua alma. É assim que funciona. E ainda assim, a taxa de juros é alta. A taxa chega a 1,80 ao mês. É taxa alta. Ah, pelo amor de Deus, né? Essa gente, sinceramente, não estão nem um pingo, né, preocupado realmente, né, com o trabalhador. E aí as máscaras estão caindo. E é por isso que no dia 16, quando o povo vai para manifestar, porque quem foi preso são pessoas trabalhadoras, tá? Lá do 8 de janeiro, lá, aquelas pessoas, aquelas senhoras que estão presas, a maioria, quase todos, gente trabalhadora, gente que a maioria não tinha nunca teve uma passagem sequer pela polícia. Grande maioria. Então, assim, é gente que está preso político hoje, e isso aí não é à toa que o Lula tem esse desespero todo com a repercussão da imprensa internacional, porque, né, é isso que vai acontecer, vai escancarar a verdade. Se tem uma coisa que eles têm medo, é a verdade. Por isso que ficam imitando aí, inventando, o discurso de fake news, Ah, meu irmão, já não convence mais. Pode ter certeza que já não convence mais. Tô mentindo? Fala pra mim, tá bom? Abraço, pessoal, fica com Deus e eu vejo vocês
já no próximo editorial. Grande abraço.